Muito bem-vindos a mais um vídeo do canal do Instituto Antítese. Espero que todos estejam bem, irmãos. Indo direto ao ponto, eu peço que os irmãos compartilhem esse vídeo, que os irmãos curtam, comentem e também se inscrevam no canal, ok? Isso é importante para que o trabalho para o reino de Deus ele tenha um alcance sempre maior, não é? Sempre maior. E isso é muito importante em dias em que nós vemos no nosso país uma asfixiante atmosfera de incultura teológica. E claro, o assunto do vídeo não é exatamente esse, não é? Num sentido, eu diria, puramente geral, mas será num sentido muito específico. Então, eu gostaria apenas de comentar um fato antes de irmos diretamente para o assunto do nosso vídeo, né? Que é a questão do dito lá pregador, missionário, profeta Miguel, né? Eu não acompanho essas coisas, mas tem repercutido bastante, inclusive o pastor Rodrigo Mocelin, ele fez um vídeo, certo? Colocando pontos importantíssimos e consistentes biblicamente com a questão, né? Que de fato, né? Uma criança ser ordenada e pregar em qualquer igreja reflete duas coisas, certo? Reflete duas coisas, essa é a minha opinião. A culpa dos pais, primeiramente, né? A incapacidade de educá-los na doutrina bíblica e também a irresponsabilidade e a falta de temor a Deus dos líderes dessa criança, certo? Porque isso é uma coisa, no mínimo, absurdamente estúpida. Não é que uma criança esteja ensinando a palavra de Deus nos púlpitos. Então isso é uma coisa realmente terrível, né? Isso é uma coisa que é bastante própria do contexto evangelical do Brasil, ok? Então vai aqui a minha rápida menção a essas coisas, né? E que esses acontecimentos estão conectados ao problema que eu tratarei aqui no nosso vídeo, não é? O tema do vídeo é por que a igreja se aliou ao paganismo. Um tema polêmico, doloroso e necessário a um só tempo. De fato é isto, certo? No entanto, irmãos, eu quero aqui pontuar bem que o meu protesto e o meu posicionamento aqui é primariamente em relação ao protestantismo no Brasil. Mas, de fato, infelizmente, essa crítica ela está endereçada e ela possui sua justificação e consistência para todos os ramos do cristianismo. Porque o problema que irei apresentar aqui, de forma breve, contundente, mas fundamentada teológica e historicamente, é um problema que atingiu de fato o cristianismo ocidental, certo? Atingiu o cristianismo ocidental em cheio. Para não fugir aqui do roteiro temático, e que eu irei aqui ler para os senhores, né? O primeiro ponto do vídeo é o seguinte: teologia liberal moderna. Então, antes de irmos diretamente para a teologia liberal moderna, é uma coisa muito importante de pontuarmos o recuo, eu diria, filosófico aqui, não é? Que é necessário realizar. Por quê? Porque a teologia liberal moderna ela é fruto da filosofia moderna em larga medida. Em larga medida, ok? Não é toda a extensão desse movimento teológico liberal moderno, mas uma boa parte dele, eu diria, ok? Então, a filosofia moderna é digno de nota que ela está dentro de um programa de uma própria cosmovisão, né? Chamaremos aqui de cosmovisão moderna. A cosmovisão moderna ela é o efeito da dialética religiosa e teórica que está implicada e é própria da cosmovisão pagã. Então, desta maneira, nós afirmamos que, em última instância, a teologia liberal moderna é fruto da cosmovisão moderna, que é pagã, certo? Então, aqui sim, a filosofia e a ciência moderna, a despeito de se venderem como produtos de uma intelectualidade original, nova, certo? Na verdade, são meros produtos de uma cosmovisão ainda pagã,
né? É num outro eixo axiomático. Então, explicando isso aqui de maneira mais precisa, o Tomás de Aquino, ao realizar a grande síntese, não é, entre razão e fé, na realidade, essa dialética teórica já era um mecanismo do efeito da dialética religiosa do naturalismo metafísico pagão. Então, no naturalismo metafísico pagão, certo, é a racionalidade ou os poderes racionais, eles eram completamente aptos, necessários para inteligir e para ascender à realidade divina, não é? Enquanto que no cristianismo isso é uma impossibilidade absoluta, absoluta. Então se cria na modernidade o protagonismo da natureza. Quer dizer, a natureza ela se insurge contra a graça, engolindo-a, gestando-a e controlando-a, certo? Então, a cosmovisão moderna, em seu traço fundamental, constitui-se nisso. A graça, como uma dimensão metafísica soberana, na realidade, nada mais é do que uma serva obediente do naturalismo metafísico pagão. E, dito isso, nós queremos aqui afirmar o seguinte, que o tomismo, ao propor essa solução sintética, de fato, é engolido, primeiro teologicamente, depois filosoficamente, por essa dialética teórica, fruto direto da dialética religiosa presente na cosmovisão pagã, ok? Na cosmovisão pagã. Acerca dessa dialética de uma maneira magistral e abrangente, vocês lerão na obra do filósofo holandês calvinista Herman Duyven, Raízes da Cultura Ocidental, ok? Dando continuidade. Dito isso, é necessário entendermos que a teologia liberal moderna ela não é racionalista puramente, nem é empirista, certo? Porque a filosofia moderna ela nutre essa dialética, não é? O racionalismo e o empirismo, né? Figuras como René Descartes, Leibniz, Baruch de Spinoza, por exemplo, do lado racionalista, né? Do lado empirista, John Locke, George Berkeley, não é? E David Hume, certo? Figuram aí como defensores dessas posições. Vejamos o seguinte, figuras importantes da teologia liberal moderna. Johann Sandler, Friedrich Schleiermacher, que também é pai da hermenêutica moderna, Hermann Gunkel, um pouco mais na frente, Albert Ritschl, certo? Também o... Deixa eu só lembrar o nome de outro... Rudolf Bultmann, certo? E temos aí, assim, né, dezenas de teólogos liberais, ok? No entanto, o importante aqui não é a citação desses nomes, né? Mas eu gostaria de citar a proposta, eu diria, com maior peso de influência nesse grande problema, né? De que o presbiterianismo ou o protestantismo brasileiro, ele de fato se alia ao paganismo, né? Ao paganismo. Isso é insatisfatório sob todos os aspectos. Inclusive, isso é de fato uma heresia. Isso é de fato uma heresia, certo? Completa e total. O Friedrich Schleiermacher, ele é influenciado diretamente pelo Jacob Philipp Spener, que foi um teólogo, me parece que alemão, e é luterano, que é o fundador do pietismo. O pietismo se opunha a uma ortodoxia dogmática fria, certo? Que, segundo o Spener, era insatisfatória, errônea e assim por diante, ok? Então, a despeito de alguma razoabilidade nessa sua crítica, o grande problema é o seguinte, é que no pietismo, a constituição metafísica dogmática do cristianismo é varrida para as margens do cristianismo.
e o antidogmatismo é estabelecido. Então, esse é o grande perigo e o imenso e colossal problema levantado pelo pietismo. Né? Pelo pietismo. Então, seria exatamente a ideia de que a cosmovisão cristã tem seu cerne na piedade prática, não é? O que é um erro total e absoluto, eu diria, porque o coração do cristianismo é a teologia da revelação. Então, temos na teologia da revelação, de fato, o coração, o ponto cardinal originário do cristianismo. O cristianismo, ele é a revelação de Deus e, portanto, essa revelação é autora da religião cristã, ok? Então, na tradição reformada, nós sustentamos isso. E, portanto, a tradição reformada, ela possui, de fato, uma cosmovisão cristã. Uma cosmovisão genuinamente cristã. Então, no âmbito, na dimensão objetiva, o Schleiermacher, ele sustentava o seguinte: a dependência do absoluto. O conceito de dependência de absoluto pode tranquilamente ser utilizado sem problemas dogmáticos no cristianismo reformado, porque, de fato, há uma doutrina da dependência em relação de Deus ao homem, né? A total dependência de Deus ao homem, o seu Criador. E, de fato, tratar de Deus no âmbito teontológico como absoluto não é de todo errado, desde que nós ressignifiquemos ou revistamos o conceito com uma semântica cristã, acentuando exatamente a ideia de criador. Ou seja, Deus ele é absoluto porque ele é criador. E, portanto, a consequência é que nenhum fato, nenhum elemento, nenhuma ideia, nenhum dado e nenhum ente criado pode conter Deus ou ser Deus. Então, nesse ponto, dependência absoluta está correto. Só que o Schleiermacher utiliza dependência do absoluto num sentido do pietismo místico, do Jacob Philipp Spener, cuja implicação é uma metafísica mística pagã. Okay? Onde dependência é no sentido, certo? Agora, subjetivo, a consequência subjetiva é sentimento religioso. Então, o cristianismo, a religião, o evangelho é reduzido a um mero sentimento religioso. Então, esse sentimento, ele não carece de forma alguma de um arrimo, de um fundamento epistemológico. Ele não carece disso. E isso ocorre exatamente pelo motivo que eu expliquei lá atrás, né? Lá no início do vídeo, de que esse naturalismo metafísico, ele é de caráter exatamente metafísico. Ele não pressupõe, ele não carece, ele não depende de uma epistemologia para uma redenção da racionalidade, já que a racionalidade ela tem o seu fundamento último, certo, na força metafísica externa à própria razão. Então, o problema grave da teologia moderna liberal é esse. Teologia liberal moderna não possui um fundamento epistemológico cristão. Não possui um fundamento epistemológico cristão. Na cosmovisão cristã reformada, nós temos uma epistemologia revelacional. Então, nós vemos que aqui, com essa ideia de dependência do absoluto na esfera objetiva e de sentimento religioso na esfera subjetiva, o Schleiermacher ele está inserido nas fileiras do paganismo, tendo como o seu fundamento epistemológico a intuição intelectual. Ou seja, nós não podemos afirmar aqui um racionalismo, nem tampouco um empirismo, ok? Ainda que haja traços, ainda que haja o manuseio comprometedor de elementos de ambas as posições, certo? De ambas as posições. Mas a posição do Schleiermacher, a prioristicamente, não tem sua fonte no racionalismo nem no empirismo filosófico moderno. Okay? Então nós vemos, inclusive, também é digno de nota que o Schleiermacher ele foi influenciado também profundamente pelo romantismo. E o romantismo ele tem a sua força, certo? Exatamente na poesia mística ocidental, não é? Que enfatizava, né, enquanto elemento formativo da razão romântica, a morte, a escuridão, o trágico e o místico, obviamente, certo? Então, o Schleiermacher ele tem um perigo assim imenso para a intelectualidade teológica ortodoxa reformada, quando incompreendido, né? E
é necessário afirmar aqui que o Friedrich Schleiermacher, ele era um erudito, ele trouxe realmente pontos importantes para a discussão teológica protestante no Ocidente. Isso aqui não deve ser, de forma alguma, negado, né? Menosprezado e assim por diante. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Mas, assim, detectar o coração do problema fundamental na teologia da revelação do Schleiermacher é essencial caso não queiramos cair nessa apostasia sem volta, certo? Caso não queiramos cair nesse problema. Esse problema é um problema muito sério, é um problema, eu diria, todo abrangente, desde uma perspectiva intelectual cristã reformada, de fato. Né? Então, tanto Schleiermacher como Albert Ritschl, como Hegel, inclusive, como Schelling, certo? Como Adrous, eles são filósofos da revelação, certo? Filósofos da revelação. Nós não poderíamos chamá-los originalmente de teólogos da revelação, não é? No sentido ortodoxo reformado. Não é? No entanto, no sentido ortodoxo reformado, nós temos o seguinte, que o Hermann Bavinck, ele é um representante aí da filosofia da revelação, bem como um expositor da teologia da revelação, okay? Da teologia da revelação. Então, a teologia da revelação, ela fundamenta, no caso, a filosofia da revelação, ok? E temos, então, não só no Bavinck, como no Deuven, como no Hendrik Vollenhoven, no Klaus Schweider e no Abraham Kuyper, né, ou Kuyper, a própria, digamos, fundação da filosofia genuinamente cristã, né, tendo seu maior representante o holandês Herman Duyven, certo? Então, é muito importante esse ponto aqui, dentro ainda dessa minha crítica à questão da teologia liberal moderna, o fato da imperícia, da ignorância e da indiferença filosófica, da intelectualidade teológica do protestantismo reformado brasileiro em relação à filosofia, né? Em relação à filosofia. Nós temos aqui ainda bastante resistência, né? De que o cristianismo reformado ele precise, certo? De uma cultura filosófica própria, já que nós vemos bebendo, né? Viemos bebendo, aliás, desde décadas e etc., né, do protestantismo no Brasil, por exemplo, da tradição tomista, certo? Da tradição tomista. Então, de fato, o protestantismo no Brasil ele depende em larga medida da influência do tomismo, né? E, portanto, filosofia cristã, para a maioria dos reformados, sim, em larga medida, não é? Dado que acredito que de 30 anos, ou sei lá, 20 anos, né, digamos, quem sabe, eu não sei avaliar bem a distância de tempo, nós temos uma boa influência já da filosofia cristã no Brasil, né? Então não diria que o protestantismo brasileiro ele é gerido, né? Ou a natureza, sua consciência filosófica seja totalmente tomista, né? Eu não diria isso. Mas em suas raízes é sim, não é? E portanto nesse ponto há uma dependência do catolicismo romano em relação ao protestantismo brasileiro, né? Uma dependência essa perigosa, errônea e totalmente desnecessária, no meu ponto de vista de analisar a questão aqui proposta por mim, né? Essa é uma questão decisiva para nós entendermos por que, ou citando novamente para os senhores o tema do nosso vídeo, porque a igreja se aliou ao paganismo, né? Então estou tratando aqui, como eu expliquei, apenas do protestantismo. Obviamente essa questão diz respeito a todo o cristianismo, como eu citei e reitero aqui, a todo o cristianismo, né? Então de fato nós notamos atualmente, né, tanto nos seminários como nos púlpitos, essa sombra imperceptível do pensamento tomista e do pensamento moderno no discurso e também no próprio raciocínio reformado, certo? Na atualidade, né? Ou seja, o pensamento reformado no Brasil, ele tem uma subserviência profunda à modernidade, ao cânon da modernidade e ao tomismo filosófico, ok? Então, isso é sabido com materiais já em português. Então, o que existe é de fato uma indiferença. A liderança atual, não é, do protestantismo, né? Eu sou presbiteriano, por exemplo, e na igreja presbiteriana existe sim uma frouxidão e uma indiferença em relação à filosofia
genuinamente cristão, a filosofia reformacional, dado que o que se prefere, na verdade, é sim um pacifismo, uma, digamos, né, um conforto social em sua atividade discursiva para com a sociedade, não é? E não o conflito antitético próprio do cristianismo. O cristianismo, ele é, por exemplo, né, e isso ainda se reflete no problema da teologia liberal moderna enquanto influência para o protestantismo, certo? Que é, inclusive, esse problema aí da questão da política, né? Ou seja, o protestantismo brasileiro, ele adere a dois espectros totalmente anticristãos da política, que é a esquerda ou a direita, mas nós sabemos, não é, aqueles que estudam a sério a tradição reformada, que há na tradição reformada uma teologia política reformada, né? Em nomes como, por exemplo, Samuel Rutherford, na obra dele Rex Lex, né, que temos em português, O.J. Rushdoony, o polímata e pastor americano, que escreve duas obras importantíssimas sobre teologia política, Cristianismo e Estado, Ateísmo da Igreja Primitiva. Temos também o Gary North, certo? Temos também ainda o grande erudito holandês Groen van Prinsterer, que vai escrever uma obra de teologia política importantíssima e decisiva para o século XIX, chamada Revolução e Incredulidade. Não temos essa obra em português, mas esse grande campeão da fé, ele propôs para a igreja e ele teorizou, deu os fundamentos para uma teologia política reformada. Então, dito isso, nós vemos que o protestantismo brasileiro não tem força intelectual sequer para combater a dimensão política, não é? A dimensão política e a dimensão portanto, da teologia do Estado. Né? Temos uma teologia do Estado pagã, né? Adotada pelo protestantismo brasileiro, né? O que é, assim, lamentável e totalmente insatisfatório. Isso está errado, isso deve ser combatido com toda a força da ortodoxia teológica reformada, certo? Então, nós não podemos permanecer dentro dessa indiferença apática. Por quê? Porque o grande problema do nosso tempo, né, eu diria que é o seguinte, a implicação de rejeitar uma filosofia genuinamente cristã e uma teologia política genuinamente cristã, de vertentes reformadas, são as seguintes. É que no protestantismo reformado brasileiro, as pessoas, né, principalmente a liderança, não tem qualquer problema, não tem qualquer resistência ao aderir dos três ofícios de Cristo, os dois primeiros, que é o de profeta e de sacerdote. Mas o terceiro ofício em que Cristo é rei, cuja implicação imediata é o domínio e a determinação absoluta do Estado, a sujeição do Estado ao senhorio de Cristo, então é onde mora o real problema. Certo? Porque as pessoas resistem à mera menção de teonomia, à mera menção de reconstrucionismo, ou à mera menção, por que não, não é? Como implicação última, de civilização cristã. Mas eu lhes pergunto aqui, doutos pastores atuais, me respondam o seguinte: no cristianismo não sobrevive uma ideia de civilização? Porque fato é que na cosmovisão pagã, somente para dar um único exemplo, né? E na cosmovisão islâmica, inclusive, certo? Desde o início está, sim, presente uma teologia da civilização, né? Digamos aqui dessa maneira. Então, no paganismo existe sim um axioma para um poder civilizatório e no Islã também existe. E eu afirmo aqui, tranquila e claramente, que no cristianismo, com mais pleno direito, com mais vigor, riqueza e ousadia intelectual e com mais, eu diria também, beleza e necessidade existencial, a teologia da civilização. Então, o cristianismo, ele é o poder civilizatório. Então, há no cristianismo o impulso civilizatório. Gostem os senhores ou não, aceite o mundo ou não, não é? Mas é exatamente esse o meu ponto, né? No Salmo 2 e o verso 1 está escrito na palavra de Deus, né? Porque se amotinam os povos. E porque as gentes pensam coisas vãs. Então, é uma pergunta do próprio Deus, não é? Nesse salmo. Então, o próprio Deus acusa as nações de amotinarem-se contra Cristo. Você percebe ali na continuidade do salmo, certo? É a presença dessa teologia da civilização e teologia do domínio concomitantemente a um só tempo. Isso é muito claro, isso é irrefutável. Isso não está para discussão, certo? A não ser para as mentes que são fracas intelectualmente, que são desprovidas, certo? Da luz da inteligência espiritual de Cristo e que negam o reinado de Cristo. A palavra de Deus fala em Mateus 28, versículo 18. E falou-lhe Jesus dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ora, o Deus que tem todo o poder no céu e na terra não teria poder, domínio sobre o Estado? E mais ainda, sobre as nações?
Obviamente que é uma estupidez apóstata negar isso. Cristo, como rei, ele não somente manda no Estado, determina o Estado, como ele governa sobre todas as nações a um só tempo. A um só tempo. E mais, ele exige submissão das nações e dos seus estados ao seu senhorio infinito e onipotente. Isso é uma exigência bíblica. Você vê isso no livro dos Salmos, profeta Jeremias, Ezequiel, Isaías, Sofonias, etc, etc. Então a Bíblia está recheada. A Bíblia é imersa na inefabilidade da majestade de Cristo, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, isso não está aberto à discussão. O grande problema é que o reinado de Cristo, ele foi deixado para a marginalidade. Ele foi abandonado, ele foi traído. A igreja traiu, certo? O terceiro ofício de Cristo. Cristo como rei não é uma verdade para o protestantismo brasileiro. Exemplo disso, seminários contaminados com o liberalismo teológico, igreja com CNPJ, não há base bíblica alguma para o Estado exigir CNPJ da igreja. A igreja não é um organismo puramente social. A igreja, enquanto instituição social, ela não está submetida ao Estado, porque o Estado é uma coisa, a sociedade é uma outra coisa. Então, isso é uma confusão. Isso é uma confusão. Isso está totalmente errado à luz da palavra de Deus. Então, nós temos ainda um outro elemento, que é, por exemplo, a não discussão e o silêncio absoluto acerca da liberdade religiosa. A liberdade religiosa, para o protestantismo brasileiro, é um elemento da cosmovisão bíblica. No entanto, esse é um elemento da cosmovisão pagã. Politeísmo é o fundamento da cosmovisão pagã. Monoteísmo é o fundamento da cosmovisão cristã. O politeísmo implica numa democracia divina. O monoteísmo implica numa autocracia divina. Ou seja, Cristo não negocia o seu reinado e a sua glória com qualquer outra divindade concorrente. E, portanto, Cristo abomina e decreta o fim, certo? Das divindades falsas, né? Dos ídolos demoníacos. E por isso sempre Israel foi perseguido, certo? Porque você vê que nas campanhas militares no Antigo Testamento, né, e alguns objetarão e dirão que isso foi apenas no Antigo Testamento, mas você vê no Novo Testamento Paulo falando que nós não devemos sentar na mesa com os demônios, que ele ainda faz uma pergunta, né, à igreja de Coríntios, me parece que 1 Coríntios capítulo 6 ou 2 Coríntios capítulo 6, certo? Mas Paulo fala, né, que concórdia há entre Cristo e Belial? Que sociedade tem a luz com as trevas? Que parte tem um fiel com o infiel? É uma pergunta, não é? É uma pergunta. Então, Cristo e Belial, não pode haver concordância, paz, menos ainda pacifismo. Esse é que é o ponto. Então, de fato, o cristianismo, ele pressupõe uma teologia do domínio, não é? Em qualquer âmbito de sua doutrina, ou de suas doutrinas, né? De seu rol doutrinário, e de seu fundamento dogmático. Então nós vemos que, de fato, o protestantismo brasileiro, ele não tem um compromisso com o reinado eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. O protestantismo brasileiro, ele permanece na idolatria política, né? Onde a direita e a esquerda são espectros políticos, me perdoem, justificados, necessários para a sobrevivência e o funcionamento da máquina do Estado, não é? Ou da instância estatal na sociedade. Então isso é de fato uma apostasia, uma heresia, não é? E por mais que isso cause polêmica, por mais que isso seja doloroso, por mais que isso seja em alguma medida até afrontoso, no entanto, a verdade, ela tem esse propósito sim de desconforto, confronto e humilhação para aqueles que a contestam, para aqueles que a perseguem, a suprimem e a resistem. Okay? Então, o reinado de Cristo é um fato universal e cósmico. Universal e cósmico. Cristo agora é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, a igreja não pode estar submetida ao Estado, a igreja não pode estar submetida à ONU, à Unesco, ao Parlamento das Religiões do Mundo, ao Clube de Roma, ao Clube Bilderberg, ao Diálogo Interamericano, ao BRICS, à União Europeia, ao que quer que seja dos poderes constituintes do mundo. Porque a igreja é o corpo místico de Cristo e ela só deve adoração a Cristo. A voz da igreja primitiva ecoa novamente nas terras brasileiras, afirmando o seguinte: César não é Senhor. A igreja primitiva, ela cunhou um termo, né? Curios Pantocrator, ou Kyrios Pantocrator, certo? Afirmando assim o senhorio absoluto de Cristo e negando o senhorio de César, né? Então, o espírito dos Césares tem de fato
enganado e acovardado a igreja da nossa época, sobretudo aqui no Brasil, sobretudo no Brasil. E isso é fruto, sim, do espírito antidogmático presente na teologia liberal moderna. A teologia liberal moderna ela é antidogmática por definição. Nós vemos que homens como, por exemplo, o John Gresham Machen, em seu tratado belíssimo, né, importante, que foi até reeditado agora, né, Cristianismo e Liberalismo, ele encara o liberalismo teológico como um outro evangelho no sentido paulino. Né? Quer dizer, um evangelho absolutamente falso, absolutamente anticristão. Então me parece que esse espírito moderno, esse espírito liberal, e em última instância, esse espírito pagão tem seduzido e tem prostrado, sabotado a antítese espiritual cristã presente na cosmovisão reformada. Não é? E a antítese, ela destoa exatamente, ela combate diretamente e essencialmente a sabedoria do mundo. Não é? A sabedoria do mundo. Então, nós não vemos um líder presbiteriano, dois mais importantes aqui no Brasil, afirmando o senhorio de Cristo contra o Estado tirânico, né? E diga-se de passagem, o Estado atual amplamente, não é? E essencialmente comunista e tecnocrata, inclusive, né? O comunismo tecnocrático que nós vivemos aqui no Brasil. Então, a perseguição ao cristianismo aqui no Brasil, ela é uma perseguição que tem um caráter muito mais sutil e destrutivo, que é uma perseguição intelectual e cultural. Intelectual e cultural. Certo? Em que a igreja ela não pode opor-se a certas ideias religiosas. Não é? Ela não pode opor-se a certas ideias religiosas. Então, caminhando aqui para o desfecho do nosso vídeo, irmãos, para o final do nosso vídeo, nós queremos comentar ainda o seguinte, né? E essa foi a primeira causa, né, pela qual eu sustento que a igreja protestante, ou o movimento protestante brasileiro, se aliou ao paganismo. Né? Quer dizer, essa incompreensão e essa indiferença da teologia liberal moderna, né? Mergulhando então nas profundidades tenebrosas do espírito pagão, certo? Moderno. Né? Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: antimodernismo teosófico. Segunda causa para sustentar a minha afirmação de que o protestantismo brasileiro ele aliou-se com o espírito pagão. Então, o segundo ponto é o antimodernismo teosófico. Há pelo menos 3 grandes fortalezas ou forças do antimodernismo no Ocidente. Primeiro, perennialismo. Segundo, neocalvinismo. E terceiro, o romantismo e a teosofia. Não é? Romantismo e teosofia possuem, eu diria, um paralelo espiritual comum. Não é? Ambos são produtos do espírito da mística poética. Né? Ambos são produtos desse mesmo espírito. Então nós queremos falar o seguinte, que o protestantismo brasileiro, ele não é antimoderno desde uma cosmovisão cristã reformada, mas desde o antimodernismo romântico / teosófico. Certo? Por que que isso ocorre? Isso ocorre pelo mero fato. E eu digo mero num sentido imediato, né, de olhar para essa questão. Ou seja, pelo fato de que a igreja ela não combateu a modernidade, o espírito moderno aqui no Brasil, né, a não ser de forma terceirizada, né, por essa via, né, do antimodernismo teosófico / romântico. Então, o protestantismo brasileiro, ele se aliará a esse modernismo, a esse antimodernismo teosófico, né, na mesma medida em que, na igreja presbiteriana, nós vemos que somente após 103 anos houve algum pronunciamento, não é, proibindo apenas, não é, ou seja, um pronunciamento muito específico e não pronunciamento, né, digno, justo e bíblico, proibindo apenas reverendos participarem da maçonaria. Então, após 103 anos, existe essa resolução da política interna do presbiterianismo brasileiro, né, em relação à maçonaria, né, demonstrando, né, incompatibilidade e alguns itens assim que eu diria desimportantes quando o assunto é o pensamento dogmático reformado, entendeu? Então a discordância não é uma discordância essencialmente dogmática teológica, né, mas é uma discordância, eu diria, no plano puramente moral e institucional, ao meu ver, né? Exatamente de acordo com
o rigor textual que é colocado, né, em relação a essa não aceitação. Então, assim, membros da igreja presbiteriana, eles poderiam ficar livres para flertar ou não com a maçonaria e etc, entendeu? Então, esse é o primeiro ponto, né? Que há no protestantismo brasileiro uma presença pagã mesmo em sua liderança, certo? Então, o que ocorre? O antimodernismo teosófico, para nós descrevermos ele com alguma propriedade e habilidade introdutória, é o seguinte: ele vem da Golden Dawn, né? Que foi a Golden Dawn? A Golden Dawn, ela é uma resposta, certo, do primeiro ano ali do século XIX a uma obra clássica da erudição pagã, escrita por Francis Barrett em 1801 na Inglaterra. O nome da obra é De Magus, ou O Mago, certo? Então, essa obra, ela trouxe para a Inglaterra, eu diria, a primeira parte, ou o primeiro episódio do renascimento ocultista moderno. A segunda parte desse renascimento ocultista moderno foi efetivado e realizado pelo ex-padre francês, o erudito Eliphas Lévy. Né? Ele escreveu diversas obras aí e legou para a antimodernidade esse renascimento do ocultismo moderno. Então, dessas duas vertentes, em 1887, na Inglaterra, o médico William Westcott, William Robert Woodman, mais o Samuel Liddell McGregor Mathers, os três ocultistas, né, de bastante influência social e etc e tal, eles fundam a Ordem Hermética da Aurora Dourada, né? Certo? Ou Golden Dawn, como ficou conhecida. A Madame Blavatsky, posteriormente, une-se a estes, né? E traz assim um legado permanente para essa ordem, né? Ou seja, essa sociedade secreta. E essa sociedade secreta vai reunir, não é, ao redor de si figuras, eu diria assim, de peso abrangente e determinantes para todo o século XIX, né? Figuras como William Blake, como o escritor Bram Stoker, Aleister Crowley, que foi alguém, não é, inclusive membrado ao MI6, certo? O Aleister Crowley, ele foi um inglês, nacionalidade dele, né? Também nós vemos aí como integrante da Golden Dawn, nós temos William Butler Yeats, né? Que é outro poeta, certo? De grandeza determinante, né? E que passa, inclusive, a escrever posteriormente sobre o Aleister Crowley, né? E, por exemplo, o Crowley foi alguém que influenciou permanentemente o filósofo inglês Aldous Huxley, que é alguém importante para a CIA, inclusive, também, né? É alguém importante aí, envolvido com questões, né, do MK Ultra e assim por diante. Então, para os senhores terem assim um rápido vislumbre, certo, da influência não apenas social, econômica, ou digamos assim, né, numa visão mais popular de espiritualidade, né? Não, a Golden Dawn, ela tinha sim um ímpeto civilizatório, não é? Mundialista. A Golden Dawn, ela defendeu a sinarquia. Né? A sinarquia nada mais é do que o governo dos iniciados. Não é? Tanto é fato que figuras como Pierre Teilhard de Chardin, Robert Miller, né? E a própria, né, que era também membro, né, da Golden Dawn, Anne Besant e Alice Bailey, eram envolvidas aí com a ONU. Né? O Miller, 40 anos como funcionário, alto funcionário da ONU, certo? Alto funcionário da ONU. Então, nós poderíamos ainda dizer sobre a Golden Dawn que o fundamento religioso, né? Ou eu diria, para ser preciso, supra-religioso da Golden Dawn é a magia. A Golden Dawn, ela vem do budismo tibetano, em sua vertente oriental originária da ordem, certo? Que posteriormente é ocidentalizado, claro, né? Mas essa questão aí do budismo tibetano já está conectada, já é fruto direto do xamanismo asiático.
Então, é um assunto muito mais complexo, muito mais rico culturalmente, que não é o objeto aqui do nosso vídeo. Eu apenas quis aqui conectar os fundamentos espirituais da Golden Dawn e por que ela obteve tanto sucesso, né? Foi, inclusive, a maior repositora de material ocultista. Nós podemos dizer que a Golden Dawn ela foi a matriz do ocultismo moderno, né? Quando o assunto é literatura e produção literária oculta ocidental. Então, não foi uma coisa pequena, não foi uma coisa circunstancial, mas foi algo habilidosamente e engenhosamente pensado, não é? Muito bem pensado, para fazer oposição ao espírito moderno, não é? E também, por consequência, ao cristianismo. Ao cristianismo. Note que eu expliquei aqui para os senhores que a Golden Dawn ela tinha como ideal o supra-religioso, ou seja, a magia era o fundamento mais importante da realidade na mentalidade teosófica da Golden Dawn, ok, irmãos? Então vamos ver aqui mais alguma coisa. Se tem mais alguma coisa aqui a falar. Sim, o objetivo da Golden Dawn era recriar e reinterpretar, certo? Os fundamentos da sabedoria mágica antiga, certo? Para dialogar com a situação sociocultural de sua época e moldá-la para o objetivo da sinarquia, né? E para a sinarquia vocês podem pesquisar aí o MSE, que foi um órgão montado por diversas autoridades aí do mundo esotérico, né? E do mundo político e empresarial também. E a MSE foi o fator, eu diria assim, definitivo, né? Um fator mais preponderante, inclusive para a formação da União Europeia. Né, da União Europeia. Então, esses fatos que eu trago aqui nesse vídeo podem parecer fatos muito distantes de nossa realidade, muito, digamos, obscuros intelectualmente, mas, no entanto, são estes fatos que moldaram toda a cena sociocultural, política, educacional, científica e artística de nossa época. Entendeu? Sem a Golden Dawn, por exemplo, figuras como, se formos falar da música, né, Led Zeppelin, Bob Dylan, Iron Maiden, Madonna, não existiriam. Jimi Hendrix, certo? Não existiriam. Então, só para vocês terem uma ideia, né? Bem como também a Golden Dawn, ela produziu uma tradição intelectual própria, né? Produziu uma tradição intelectual própria. Então, eu pergunto aos irmãos, como que embasasse num antimodernismo anticristão para combater a modernidade? Então, obviamente, não existem condições intelectuais propriamente cristãs que justifiquem essa atitude. Então, o protestantismo brasileiro bebe do antimodernismo teosófico quando afirma combater a modernidade. E isso também é um erro. E é um erro, primeiro, teológico e depois filosófico. É um erro teológico / filosófico. Então, a igreja atual não consegue lidar com os inimigos, ou os arqui-inimigos, para ser mais acurado aqui, do cristianismo. Então, de fato, o protestantismo brasileiro está cativo da autoridade cultural filosófica contemporânea. Não é? E nesse quadro, ele se torna um motivo de chacota, certo? Como nós temos visto cenas lamentáveis da atualidade do protestantismo brasileiro. Como, por exemplo, uma coisa que é abominável aos olhos de Cristo, que é a pessoa e a música da cantora pop. Se não for pop, me corrijam aqui, né? Que eu nunca escutei. Eu só vi letras, analisei assim muito rapidamente, né? Que é a Lady Gaga. E ela vai vir aqui no próximo mês fazer um show no Brasil, né? Aí eu pergunto, onde está a autoridade espiritual, social, política e cultural do protestantismo? Não é? Eu duvido se um John Knox, um John Hus ou um Jonathan Edwards vivesse no Brasil de nossos tempos, se algo dessa natureza aconteceria. Então, é lamentável que a Lady Gaga, num país dito cristão, tenha um público tão grande. Por que isso acontece? Porque o protestantismo não é uma força cultural, nem tampouco é uma força política. É simplesmente uma voz que está se tornando solitária e já é marginalizada na sociedade brasileira, porque não consegue estrangular, não é? A palavra é exatamente essa, né? O espírito filosófico moderno, pietista, que age ainda no nosso tempo aqui no Brasil. Ok, meus irmãos? Então que Deus abençoe. Esse vídeo já deve ter ficado longo, né? Eu não olho exatamente o horário aqui, quando vou fazer os vídeos, né? Mas eu marco aqui um repertório e vou falando exatamente os pontos mais importantes. Então que Deus abençoe. Peço que vocês aí apoiem o canal, né? Orem por nós, porque a dificuldade é muito grande. Não temos um protestantismo antipagão no Brasil, e isso é um fato. Isso é um fato, assim,
totalmente insatisfatório que nós estamos aqui denunciando e construindo uma perspectiva teológica e filosófica antipagã, ok? Então que Deus abençoe a todos os irmãos que nos acompanharam até aqui nesse vídeo, ok? Então pense, sempre pense e reflita. Quando um pastor na sua igreja afirma que o cristão ele não se envolve com a política, ou ele não pode ter uma posição sobre a política, nem pode ter uma posição sobre a filosofia, pense e reflita no vídeo. E entenda que o seu pastor, o teu pastor, traiu o chamado, o mandato cultural de Cristo. Ele é um covarde, ele está totalmente fora da real guerra que é perpetrada contra o cristianismo nesse país pagão que vivemos.